Olá, hoje eu quero trazer um pouco de instrução para a sua vida, um pouco de entendimento sobre para que nós fomos chamados, qual é a missão que nós temos, e eu vou falar um pouco também sobre a predestinação que a Bíblia fala, trazer um pouco de entendimento sobre esse tema. E fica aí porque vai ter muita coisa interessante aqui. Nós vamos passear um pouco em alguns textos do Novo Testamento para trazer uma construção desse tema, desse assunto, e que vai ser muito importante para você entender sobre a predestinação, sobre a missão a nossa missão como igreja, como corpo, como filhos, a missão de pastores, mestres, líderes, enfim. Algumas coisas aí que vai formar em nós o entendimento do que o Senhor, o nosso Deus, planejou quando nos criou. E eu quero começar com o texto de Romanos 8, Romanos 8, 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperar para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, declarou justos, e depois de declarar os justos, lhes deu sua glória. Então vamos entender. Esse texto é muito usado fora de contexto sobre que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Normalmente as pessoas param por aí, né, para trazer algum tema referente a algum aconselhamento, edificação, enfim, mas eu não quero entrar nesse contexto. Eu quero me apegar ao final desse texto que diz: são chamados de acordo com o seu propósito. Então, a Bíblia vai dizer que todas as coisas que nos acontecem, que nós vivemos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam, e que são chamados, em algumas versões vai dizer, de acordo com o seu propósito. Qual é o propósito? Vamos entender aqui. Qual é o propósito especial, o propósito principal de Deus para nós? Olha só, aqui vai dizer, logo em seguida vai dizer, pois Deus conheceu de antemão os seus, ou seja, quando nós viemos ao mundo, Deus já nos conhecia. Ele já nos sabia, já sabia quem somos, porque nós viemos dele. E ele diz aqui nas escrituras, e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que fosse o primeiro entre muitos irmãos. Quem é o primeiro? Jesus. A imagem de seu filho, a fim de que fosse o primeiro. Jesus foi o primeiro. Ele abriu um portal para nós, para recebermos a adoção de filhos, porque antes disso nós éramos considerados criaturas. A partir do que Jesus fez, nós somos considerados filhos. Ele nos adotou como filhos. E num outro texto da Bíblia vai dizer que nós fomos adotados como filhos. Mas vamos entender isso aqui. Nos predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho. Então, qual era o plano de Deus? Predestinação seria algo assim. Deus planejou algo. Ele predestinou. Ele pré-deu um destino. Ele pré-planejou. Porém, nós é que vamos escolher na nossa caminhada se nós vamos viver o que Deus planejou ou o que nós queremos. O plano principal de Deus ele nos predeu um destino de sermos a imagem de seu Filho. É o que as Escrituras dizem, a imagem de Jesus Cristo. Então, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito, está dizendo que para aqueles que estão andando de acordo com esse propósito de se tornarem a imagem de seu Filho. Então, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos, co-herdeiros com Cristo, adotados como filhos, e então todas as coisas ao nosso redor vai cooperar para formar o propósito de Deus em nós, para formar o que Deus planejou. Qual é o propósito? Sermos a imagem de seu Filho. Tá entendendo? Então, quando ele nos predestina, ele está nos predestinando a sermos mais parecidos com Jesus, a sermos semelhantes a Jesus. Quando nós recebemos, então, Jesus, nós entramos nesse lugar
que o próprio Deus já escreveu, já desejou sobre nós, já planejou sobre nós. E aí todas as coisas que nós vivemos vai cooperar para nos empurrar para esse propósito, que é nos tornar a imagem de seu Filho Jesus. E depois, então, de predestinar, primeiro ele escreve sobre nós o que seremos. O Senhor planeja o que nós vamos ser, que é a imagem de seu Filho. Então, ele nos chama. No decorrer da vida, há um momento em que, específico, você deve ter vivido isso, que Deus nos chama. É aquele chamado para ele, para receber Jesus como Senhor. Depois que ele nos chama, ele nos declara justo. Como é que a gente é declarado justo? Quando nós recebemos Jesus como Senhor, porque Jesus pagou todo o preço do nosso pecado por nós na cruz. Então, quando nós recebemos Ele como Senhor, Ele entra no nosso lugar sacrificial, pagando todo o preço. É como se Ele dissesse, está pago. Então, Ele, através disso, nos declara justos. E aí o texto continua, e depois de declarar os justos, lhes deu-lhe sua glória. Nós seremos glorificados como Ele. Mas eu queria fechar esse entendimento de predestinação, porque às vezes você entende que está construída uma história que você vai ter que viver. Na verdade, você escolhe o caminho que você vive. E se aqui é uma entrega para Jesus da sua vida, você entrega para Jesus a sua vida, então começa a viver esse processo de desenvolvimento de Cristo em você. A partir de um relacionamento. E aí começa o plano de Deus a entrar em ação, de formar Cristo em você. E todas as coisas na sua vida, todas as experiências que você viveu, vai cooperar para formar Cristo em você. Quanto a chamado ministerial, vocacional, isso aí é algo que é outro tema que eu não quero entrar. Eu quero primeiro falar com você acerca do principal. Qual é o seu chamado principal? Que é se tornar a imagem de Cristo. E aí nós vamos continuar com o texto de Efésios, que eu quero trazer para você um entendimento mais profundo sobre isso de Cristo ser formado em nós. E eu quero ler lá Efésios 4, do 11 ao 16. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos, até que, quer dizer que tem um plano, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Olha aí o que o texto vai dizer, que nós vamos amadurecendo e crescendo em conhecimento. Quando conhecemos a Cristo, o texto vai dizer que quando nós vamos conhecendo a Cristo, vamos amadurecendo, nós vamos chegando à estatura dele, nós vamos nos espelhando, nos parecendo com ele, através do crescimento e através do amadurecimento, que é produzido também pelas nossas vidas, as nossas experiências, que Deus pega e faz com que tudo coopere para que isso aconteça, para que a gente chegue à medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então, nós somos um corpo, cada um tem sim uma missão, tem uma vocação, tem algo para realizar no corpo de Cristo, né? Aqui no começo vai dizer, né? Alguns são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Não está se referindo à posição de autoridade ou posição no reino, não é qualificação, mas está se referindo ao ministério, a um chamado, a uma vocação. O chamado pastoral tem as suas
tem as suas peculiaridades, tem os seus aspectos, assim como o apóstolo, ele tem também ali as suas características, o evangelista tem também as suas características, o mestre também. O mestre, por exemplo, é aquele que conhece as escrituras, que vai ensinar com profundidade, com revelação, com entendimento, sabe mais detalhadamente, embora todos tenham essa missão de ensinar, de aprender, de meditar, mas o mestre, ele é mais aprofundado nessa área. E todos os líderes, todos esses que normalmente estão em posição de liderança, todos eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a obra, ou seja, eles nos preparam para realizar a obra que nós recebemos para fazer, a nossa missão, a nossa vocação, que é o ponto que eu não quero aprofundar, mas também edificar o corpo. Edificação é construção. Essas pessoas com esses chamados, que todos nós temos uma vocação, ou seja, todos nós temos a missão de preparar alguém, sabe? De edificar alguém, de ajudar essa pessoa a ser construída, de nos envolver como um corpo. E aqui vai dizer que o corpo que se encaixa perfeitamente, ele faz com que tudo, que o corpo possa se desenvolver e ser saudável. Então, quando nós olhamos às vezes para as instituições e vemos tantas imperfeições, provavelmente o corpo não está completo, provavelmente está faltando ali mais aperfeiçoamento, está faltando ali mais edificação, está faltando ali algumas áreas. Só um instante. Está faltando ali o desenvolvimento de algumas pessoas, está faltando que nós nos posicionemos na vocação que nós fomos chamados, no critério de crescer, de amadurecer, de se desenvolver e nos parecer com Cristo. E quando nós não buscamos essa posição, esse posicionamento em Deus, nós falhamos. E aí o corpo fica desajustado, o corpo não fica completo, entende? Então, tá aí a questão que nós precisamos nos mover. E eu quero chegar no próximo ponto, então, que agora nós vamos ler... Eu já li Efésios 4, agora eu quero ler Gálatas 4:19, que vai dizer o seguinte: Ó meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Aqui é Paulo dizendo de todo o seu esforço para desenvolver Cristo na igreja da Galácia. E ele diz aqui, ó, eu sofro mais uma vez por causa de vocês. E essa dor vai continuar até que Cristo seja completamente, plenamente desenvolvido em vocês. Então, qual é a obra que Paulo estava realizando? Ele estava buscando ali imprimir, desenvolver Cristo nos Gálatas. E essa era a missão dele em todo lugar. Ele queria desenvolver Cristo, a natureza de Cristo, o caráter de Cristo, sabe? O pensamento de Cristo, as ações de Cristo. E continua lá. Vamos ler agora. Eu quero ler para você Atos 2:42. Porque aqui também vai falar do nosso compromisso, sabe? De buscar esse desenvolvimento. E para a gente poder entender qual é a nossa missão, porque os líderes, as pessoas que já estão nessa posição de liderança, de ensino, quando eles estão bem posicionados, eles desenvolvem o corpo da igreja. Se uma igreja tem todos esses ministérios, se tem aqueles que já se desenvolveram na sua vocação de evangelista, de mestre, de profeta, de pastor, de apóstolo, se já se desenvolveram nessa vocação, e eu não estou falando de posição, sabe, de cargo, eu estou falando de vocação, de chamado para isso, que diz mais respeito a características específicas de quem foi chamado em tal área. Se cada um ali... Se existem esses 5 ministérios dentro da igreja, a igreja com certeza vai andar mais próxima da primeira igreja, da raiz, que é a igreja de Atos, que é o que eu quero ler agora. Como é que era
o desenrolar dessa igreja, como é que deve ser o nosso alvo, qual deve ser o nosso alvo para chegarmos como estatura em corpo, em comunidade, sabe? Eu vou ler para vocês aqui, Atos 2, o 42 até o 47. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Então, todos ali que se reuniam se dedicavam a receber o ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam a essa aprendizagem. Eles se dedicavam à comunhão, que era estar junto com os irmãos, de estar junto, sabe? De compartilhar, de fazer parte de um corpo. Também se dedicavam ao partir do pão, que era a ceia. Alguns momentos fala da celebração da ceia, outros podem estar se referindo a estar juntos para comer, que eles tinham esse hábito, né? E a oração. Então, eles se dedicavam também à oração. Então, são pontos importantes, nos dedicar a aprender, porque aqui ele está se referindo, se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Então, eles estavam se dedicando a aprender dos apóstolos. Nós temos pessoas, sabe? Pessoas que são saudáveis espiritualmente, que estão ensinando coisas de fato que vêm de Deus. Coisas verdadeiras, sabe? Um evangelho puro, genuíno. Então, são esses que nós devemos ouvir, para nós sermos aperfeiçoados, para que Cristo seja formado em nós, porque sozinhos nós não somos capazes de nos tornar plenamente parecidos com Cristo. Nós precisamos um do outro. E mesmo que você e eu tenhamos um relacionamento pessoal, e essa para mim é a base, é o fundamento, é nos relacionarmos com Deus, e o Senhor vai falar com você e vai testificar através de outra pessoa, o Senhor vai trabalhar na sua vida, vai te levar a processos que você vai precisar de edificação quando estiver com o corpo, quando estiver na sua igreja, nas suas reuniões, e o Senhor vai usar pessoas, vai usar ministrações para acrescentar aquilo que Ele já está falando com você. Ele vai te ajudar na edificação através do corpo com aquilo que Ele já falou para você, através da palavra, através da comunhão, através da oração. E o texto continua: havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Então, todo esse mover que acontecia nessa igreja de Atos, que é uma referência, que é sempre citada, é porque o corpo estava bem ajustado, porque cada um estava ali na sua vocação. E é claro que tinham as suas imperfeições. Depois disso foram surgindo as falhas, os problemas. Mas eu estou querendo chamar a sua atenção para entender que há sim um plano maravilhoso que Deus criou. E que a igreja, se ela se posicionar, ela pode fazer grandes coisas. Olha só, as pessoas vendiam o que tinham para que não houvesse ninguém em situação de miséria, ninguém em situação de pobreza, ninguém tinha falta de nada. Havia generosidade, havia poder, havia milagre. Como está escasso isso no nosso tempo? Por que será? Não é culpa de Deus, é culpa da igreja que não está bem posicionada. Mas eu e você não podemos pôr a culpa em ministério tal, em pastor tal, em líder tal. Não, nós precisamos nos posicionar na nossa vocação. Se cada um de nós se posicionar o que fomos chamados, então as coisas na terra mudarão, porque nós somos representantes de Deus na terra. Nós somos sacerdócio real. Eu e você precisamos permitir que o Senhor desenvolva Cristo em nós, porque só assim nós vamos chegar à plenitude, só assim nós vamos alcançar o propósito, sabe? E alcançar mais pessoas e nos tornar então parecidos com Cristo e realizar o plano de Deus, que é nos tornar a imagem de Jesus. Cada um fazendo a sua parte, sem ficar se metendo na vida do outro. Eu não estou falando nem de aconselhamento, de ajudar a edificação, porque a Bíblia fala sobre levar as cargas uns dos outros, cuidar uns dos outros, aconselhar uns dos outros. Mas eu estou falando sobre responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? E não vai ser suficiente
se a gente for para a igreja, para o templo, ouvir a palavra e chegar em casa e não buscar o conhecimento das Escrituras, o conhecimento de Deus, através da palavra, através da oração, através de práticas espirituais como o jejum que mata a nossa carne e nos faz ter sensibilidade, discernimento para ouvir o que Deus tem a dizer e às vezes para entender textos que nós não compreendemos, termos revelações que quantas vezes eu tive revelações que depois de algum tempo eu estava em uma ministração e ouvindo e alguém fala aquilo, eu falo, nossa, uau, Deus já falou comigo isso em casa, sabe, por causa do relacionamento íntimo, próximo. Então nós precisamos permitir que o Senhor forme Cristo em nós e deixar Ele fazer isso, entregar nossa vida para Jesus de forma completa, que Ele seja Senhor, que Ele governe a nossa vida em todos os aspectos. O Novo Testamento, Gálatas, Efésios, tem muitos ensinamentos fantásticos de como é o caráter de Cristo, como nós precisamos nos portar, mas não é só sobre isso. O relacionamento é através do conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecê-lo, nós só vamos conhecê-lo através das Escrituras. Então você precisa ler a tua Bíblia. Você precisa ler, pedir ajuda ao Espírito Santo que vai te ensinar todas as coisas e a partir daí o Senhor começa a trabalhar em todos os aspectos da sua vida. Não há nenhuma área que Ele não vai tocar. A partir desse relacionamento principal com a palavra e a oração. E não deixar de congregar, não deixar de ter convívio, ter comunhão, sabe, com os irmãos, porque é com eles que somos aperfeiçoados. Cada um carrega algo que vai acrescentar mais a nossa fé, acrescentar mais ao nosso entendimento. Deus não deu tudo para uma pessoa só. Não, sabe? O Senhor quer sim que nós nos tornemos um. A Bíblia vai dizer ali, onde eu li, né, sobre sermos uma unidade de fé, um só, uma só fé, um só conhecimento, um só Senhor, uma só revelação. E quando nós vamos chegar nesse ponto, deixa eu ver se está aqui. E quando nós chegamos, alcançamos esse ponto, vai estar lá em Efésios 4, no capítulo 4, é interessante que você leia todo, diz lá, não seremos mais imaturos, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer novo ensinamento e não seremos influenciados. Por mais que você conviva com muitas pessoas, sendo ou não da sua religião, da sua fé, você não vai ser influenciado porque o próprio Espírito vai gerar dentro de você a convicção da verdade. Ninguém mais te influencia. E o próprio Deus vai colocar dentro de você convicção de quando é um filho dele que está falando. O Espírito testifica dentro do teu espírito a verdade. E você vai encontrar a sua tribo. As pessoas que você vai ouvir que realmente estão recebendo, sendo instruídas e instruindo a partir do Espírito de Deus, da verdade, você vai notar, você vai perceber, porque o próprio Espírito vai te trazer essa convicção. E a mesma revelação que o Senhor te der, você vai encontrar em pessoas que caminham na mesma unidade, no mesmo Espírito. E aí vai gerar essa confiança em você. E você vai aprender com elas, você vai ser edificado também a partir da vida de outras pessoas. Mas quando você tem um relacionamento com a palavra e com o Senhor, você não vai ser enganado por nenhum ensinamento mentiroso, nenhum vento enganador, sabe? Nenhuma astúcia maligna de pessoas, até pessoas enganadas que estão ensinando coisas erradas porque não entenderam, sabe? Mas você precisa ter esse relacionamento para poder ter discernimento, discernir o espírito pelo qual alguém está falando, o espírito pelo qual alguém está ministrando na sua vida, está dizendo, ensinando, instruindo, mas é só pelo relacionamento com a palavra. E você vai conquistando esse lugar, sabe? Você vai entrando nesse lugar de convicção, de revelação. O Espírito Santo de Deus vai fazer isso tudo em você. Você nem precisa se preocupar, que você tem que entender que você vai fazer. Basta ter relacionamento com Ele, deixar que Ele faça todo o trabalho e Ele vai formar Cristo em você. Então a predestinação de Deus, que é nos tornar filhos, vai acontecer na sua vida. E você então vai começar a andar e descobrir qual é a sua vocação, as suas habilidades, os seus dons e se mover no corpo. E o corpo,
que você vai fazer parte, vai deixar de ser manco porque você acordou, porque você está sendo responsável, porque nós somos negligentes quando não nos posicionamos como filhos e não permitimos esse amadurecimento. Porque se a gente permanece criança e não amadurece, Deus não pode contar conosco, Deus não pode, nós não podemos fazer parte daquilo que Ele está fazendo. A Bíblia vai dizer que se um herdeiro ainda é menino, ele de nada difere de um escravo. Então nós não somos livres enquanto crianças. Então, para que a gente possa ser livre, andar em autoridade, ter convicção, a paz que excede o entendimento, vamos precisar amadurecer em Cristo. Vamos precisar deixar que Deus nos aperfeiçoe e que Ele forme Cristo em nós, através de pessoas, através da comunhão, através de relacionamentos, através da igreja, sabe? Igreja que eu tô falando agora, templo, mas também a igreja corpo, a igreja pessoas. Mas principalmente através do seu relacionamento com Ele. Porque esse é o fundamento principal. Você precisa ter um relacionamento com Deus para que você vá mais fundo, para que você seja mais intencional e para que seja rápido também. Quanto mais rápido você despertar para isso, mais as coisas vão mudar na sua vida, mais as coisas vão acontecer. Não adianta esperar que seja um ato religioso, místico. Não adianta pensar que é algum ritual que vai mudar a sua vida. Não é positivismo de declarações inúteis, que eu falo isso vai acontecer. Não. Se você profetiza sem entendimento, se você profetiza sem o poder do Espírito que te direcionou para fazer tal, não vai fazer nada na tua vida. Se você profetiza, mas não está baseado nas Escrituras, se você profetiza sem a revelação da palavra, sem direção da palavra, nada vai acontecer. E você pode ver isso lá quando Deus vai falar para Ezequiel sobre o Vale de Ossos Secos. Tudo o que Ezequiel faz é por causa de uma palavra que Deus falou. Deus falou, pergunta e ele responde, e Deus diz e ele faz, Deus diz e ele faz. Não é porque ele profetizou por conta própria. Ele teve uma direção para fazer aquilo, ele teve uma revelação. Então nós precisamos estar baseados, fundamentados na palavra. Senão a gente vai começar a agir de forma vã e tola, fazendo papel tolo. Eu não tenho outra palavra, é tolo, sabe? Obras inúteis, que não vão alcançar a plenitude, que não vão alcançar a transformação, porque são baseadas em mentiras, são baseadas em achismos, e às vezes baseado no nosso emocional, que começa a fazer e falar coisas de forma ritualística, mística, sendo que não tem ali uma direção do Espírito, ou não tem base bíblica. Eu preciso de um direcionamento de Deus para me mover. Eu preciso entender o que eu estou falando para que isso aconteça. Porque é muito fácil você começar a declarar coisas ruins e acontecer. Porque tudo que o diabo quer nos destruir é nos afastar do propósito. É não permitir que a gente se torne a imagem e semelhança de Jesus. Então, quando nós falamos coisas contrárias à verdade da palavra, ele investe pesado para que a gente continue fazendo coisa errada, continue declarando mal, continue acreditando em mentiras, em misticismos, em rituais. Mas quando nós começamos a praticar a verdade, declarar a palavra verdadeira, profetizar a verdade, baseado no Espírito, ali na revelação, no entendimento, tem uma força dele muito maior sobre nós para nos impedir. Então o mal, ele acaba sendo mais fácil de acontecer quando nós andamos no mal, porque há uma ação das trevas para que a gente realize o mal. E quando nós decidimos andar na verdade e no bem, também há uma ação das trevas para nos impedir. Então nós vamos sempre ser confrontados, nós vamos ter que sempre ser posicionados e andar na força do Espírito. Então, que eu e você possamos digerir essa palavra com revelação e entendimento. Medite na tua casa, leia Efésios, leia Gálatas, leia Atos, para você fechar todo esse entendimento. Medite nos textos que eu falei aqui para você, nos versículos, faça anotações, busque no original, para entender o contexto histórico, cultural, o que é que estava sendo dito de fato, o significado de palavras. Sabe, estude a Bíblia, medite na palavra de Deus. Se você ainda não consegue fazer tudo isso, busque mais tema sobre isso, sabe? Estude, leia livros, mas não fique à mercê do que vão dizer a você
apenas. Você precisa ter um relacionamento para Deus testificar na sua vida o que você tem ouvido. Você precisa ter relacionamento para Deus trazer para você a sinalização e a testificação do que você tem aprendido com Ele, através dos irmãos e de muitas outras coisas que você pode experimentar e viver, mas com fundamento na palavra. Aqui é a única forma inerrante. A palavra de Deus é a única maneira inerrante de ouvir a Deus. É o único veículo que não vai ter erro. Então é aqui que você tem que se apoiar e se fundamentar. As outras coisas você passa pela peneira da Bíblia. Tudo que você ouvir, tudo que você aprender, tudo que você viver, tudo que você pensar, que você sentir, as emoções, as revelações, tudo que você sentir que está sendo impresso em você, traz para as Escrituras. Passa pelo crivo, pela peneira das Escrituras, para ver se é o Senhor, para ver se é a sua alma, para ver se é o inimigo. Porque o inimigo usa a própria palavra para nos enganar. Pega textos fora de contextos para nos convencer. Como esse texto que eu li, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Normalmente param por aí, dizendo que se você ama a Deus, tudo que acontece na sua vida vai cooperar para o seu bem. Mas o texto não diz isso. O texto diz para aqueles que andam segundo o seu propósito. E é para que isso aconteça. E todas as coisas vão cooperar para que Cristo seja formado em você. Isso não significa que Deus não vai querer o nosso bem, sim. Mas é um texto fora de contexto para quê? Para acariciar a nossa alma. Então nós precisamos ter cuidado. Cuidado, porque às vezes você bota a fé, bota a sua esperança em um texto fora de contexto que não é o que o Senhor está dizendo. E aí não acontece e você fica frustrado porque não aconteceu. E quantas vezes nós nos frustramos porque a gente só ouve e vai botando a nossa crença, vai botando a nossa esperança, expectativa, sem buscar cavar os nossos poços nas Escrituras. Cavar poços